Você já percebeu que em alguns lugares que você chega, você começa a sentir um arrepio estranho, um peso nas costas? Às vezes você sai desse lugar com uma dor de cabeça, você chegou até bem, mas de repente você começa a sentir uma energia diferente, algo diferente, e isso vai transcorrendo para o seu corpo, às vezes acaba virando uma dor de cabeça, uma indisposição, começa a abrir a boca, bocejar o tempo todo. Então eu vou falar para vocês que provavelmente vocês estão sendo aí, tendo contatos com espíritos. E você vai me dizer, mas por que eu sinto toda essa negatividade, né? Se eu não sou médium? Na verdade, todos nós somos. A partir do momento que nós somos espíritos, que nós também temos esse outro corpo que é invisível, mas que existe, que inclusive quando nós dormimos, a gente faz viagens astrais, a gente vai para um outro campo, né, para uma outra elevação, e com tudo isso a gente chega a uma conclusão que todos nós somos espíritos. Sendo espíritos, nós somos médiuns. Porque médium nada mais é do que a comunicação entre espíritos. Então, se a gente se comunica com espíritos, seja num paralelo do mundo que a gente vive, ou com as próprias pessoas com quem a gente convive, a gente acaba concluindo que somos médios. Enfim, eu trouxe isso para explicar para vocês que quando a gente sente algumas sensações estranhas, nós temos intuição, temos insights, às vezes você abre aquele livro e vem uma mensagem que parece que foi escrita para você, que era aquilo que você tinha que ouvir naquele momento. Às vezes você liga o seu rádio e está passando ali alguma música ou algum programa onde uma pessoa está falando exatamente o que você precisava ouvir. Então existe também ali a sincronicidade, né? O meio com que os espíritos falam com a gente de várias maneiras. E eu vejo muita dificuldade com as pessoas em decifrar essa comunicação. Muitas pessoas não conseguem decifrar ou até falam, eu não sinto nada, eu não sinto outros espíritos, eu não consigo ouvi-los, eu não consigo receber mensagens. Mas na verdade não é que você não consegue, você não teve o treinamento para conseguir decifrar esse código ou entender que aquilo é uma comunicação. Que nem sempre aquela comunicação que não é direta, que está ali tete a tete com você, cara a cara com você, isso não quer dizer que outras maneiras de se comunicar não sejam comunicação do seu mentor. Então, se esse assunto te interessa, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas que eu vejo ainda que as pessoas confundem como se comunicar com seus guias espirituais, principalmente as pessoas que estão agora no início se desenvolvendo, aprendendo sobre a espiritualidade, né? Aprendendo sobre os seus guias e sobre o seu desenvolvimento, sentem muita dificuldade em interpretar esses recados. E como são feitos esses recados, né? Na verdade, vamos falar quem são os mentores, porque existem uma fartas colônias de mentores espirituais. Tem aquele mentor que é o seu pessoal, que fez um acordo com você. Antes de vir para a Terra, vocês fizeram ali um acordo entre amigos, um elo, no qual a função dele seria te lembrar durante toda a sua encarnação o que você veio fazer aqui. Qual era o seu propósito? Porque antes de encarnarmos, a gente acaba ali tendo uma conversa, né, com o pessoal lá de cima, e a gente promete certas coisas, ou na verdade a gente fala, olha, então quer dizer que na vida passada eu poderia ter feito isso melhor, poderia ter desenvolvido isso melhor em mim, de repente uma capacidade, uma potência que você tinha e deixou de desenvolver em outra vida, e que ali naquele momento, né, do seu entrevidas, no momento que você está lá no astral, antes de reencarnar, é passado ali para você todo um filme de tudo que você poderia melhorar com as suas emoções, as suas curas internas, que aí entra também aquela questão, né, de que as pessoas que querem tirar a própria vida, elas acreditam que quando
elas acabam com a vida dela, ela está acabando com todos os problemas. E isso não é verdade, porque a sua vida continua lá do outro lado. Então ela só está transferindo de endereço o problema dela, porque ela vai ter que resolver esse problema lá do outro lado, né? Então ela vai ter que receber Então a pessoa ela só está transferindo o problema dela para o outro lado. Ela vai ter que receber ali conhecimentos, o que, que aconteceu, o que, que ela não entendeu no processo, que ela quis cortar esse processo ao meio e que não deixou que isso progredisse para que ela pudesse ganhar uma lucidez maior e resolver todos os problemas dela. Então é com isso que eu digo que as pessoas elas se perdem em relação a esse contato espiritual e a função dos mentores e para que eles servem, porque muitos até acham que o mentor ele tem a obrigação de te dar de bandeja tudo aquilo que você precisa para a sua vida, né? O seu amor perfeito, o seu trabalho que você sonha, a sua casa, o seu carro. Então eu vou explicar também um pouco mais sobre isso. Mas vamos só voltar para não me perder em relação ao seu mentor pessoal, que vocês fazem ali, né, um acordo no qual ele fala, olha, então tá bom, você vai reencarnar, eu vou ficar por aqui, e aí, de tempo em tempo, eu vou te lembrando o que você precisa fazer para você não se perder no meio do caminho. Porque quantas vezes a gente se perde no meio do caminho querendo encontrar o melhor e a gente acaba pegando ali uma bifurcação que não foi muito boa pra gente. E que a gente perde tempo, né? A gente entende que aquilo não fez sentido, que não era o que você gostava de fazer e acaba prolongando um pouquinho mais essa sua caminhada para a descoberta daquilo que você deseja fazer na vida. E aí é quando entra o seu mentor pessoal e diz, olha, então, vamos bater um lero aqui. Então, todas as noites vocês se encontram lá no astral, ou quase todas, se não for com ele, com o restante, né, que você tem aí de mentores, que são muitos. Você tem os guardiões, que são os Exus, que sim, você tem, independente da religião que você segue, independente se você segue alguma religião. Os guardiões, eles trabalham com todos os seres humanos. Então você tem o guardião, você tem o seu mentor pessoal, que é quem toda hora está te lembrando quem você é, qual é a sua essência, o que realmente você gosta, o que está fora do seu perfil ali no sentido que você está fazendo algo que está indo contra o seu propósito, está indo contra a sua pessoa mesmo, aquilo acaba te ferindo. Então a todo tempo ele tenta, olha fulano, olha fulano, olha fulano, presta atenção nisso, não é melhor fazer assim, não é melhor fazer assado, né? Então ele tenta de alguma maneira manter a comunicação com você. Só que o que acontece é que a sua falta de lucidez e de consciência te leva a não ouvir esses conselhos. Então ele fica ali a todo tempo tentando te cutucar, te leva a mensagem diversas através de outras pessoas, de pessoas estranhas que você nunca viu, de filmes que você decidiu assistir, de um livro que de repente te chamou a atenção ali numa livraria e você fala, nossa, vou ler esse livro. Na verdade, ele está te incentivando a ler aquele livro porque ali tem algo que você precisa se conectar para não se perder no caminho ou se lembrar para onde você estava indo e que você se perdeu. E aí a todo tempo, durante toda a sua vida, ele vai ali tentando, né? Aí vem a pergunta, mas muda de mentor nessa vida, nessa encarnação? Esse mentor pessoal muda? Não. O pessoal, que provavelmente foi um grande amigo seu, uma pessoa que tinha muita afetividade por você, que te conhece muito bem, te conhece na palma da mão, não foi à toa que ele foi escolhido aí para te guiar, que muitas pessoas conhecem esse mentor como anjo da guarda. Em muitas religiões é assim que ele é visto, né, como anjo da guarda, que na verdade ele está toda hora ali tentando te guardar, mas no sentido não de te proteger
de quebrar a cara, de viver o processo, de decidir qual caminho você pode ir. Ele não vai decidir isso por você. Na verdade, ele vai prestar atenção quais são as escolhas que você fez, por que novamente você está indo por aquele caminho, já tendo consciência de que aquele caminho está se repetindo, que você vai cair nas mesmas armadilhas que você caiu já nas vivências que você teve na sua vida. E aí ele pergunta, mas por que novamente ele está indo por ali? Por que insiste em ir por um lugar que sabe que não é? Então, ele sempre está assim, até um pouco indignado. É um momento que os nossos mentores, eles ficam um pouco indignados com a gente, né? No sentido de já saber o que você tem como consciência, você já percebeu o caminho que seria melhor você seguir, e mesmo assim você está insistindo em ir por um outro que não é o que vai levar para a sua felicidade, não é o que você vai se realizar, não é o que você realmente vai ser feliz. Ah, eu posso viver todas as experiências do mundo, eu posso me jogar? Pode, você está aqui para isso, pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que seja um caminho que realmente você está totalmente fora e que lá na frente você vai perceber isso, só que aí olha o tempo que você levou para chegar na frente, né? Então, o mentor, na verdade, ele está aí para acelerar os nossos processos kármicos, aquelas dificuldades que nós temos de lidar com questões emocionais, que a gente tem a tendência de já vir com algumas questões que nós vivemos nas vidas passadas e que isso acaba amplificando aqui novamente, vivendo as mesmas situações que toda hora se repete e você não resolve. De repente é uma situação que você precisa ter coragem, coragem de agir, coragem de se mostrar, coragem de fazer, coragem de enfrentar a sua timidez ou o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado, e novamente você está se escondendo. Novamente você está insistindo em não seguir esse caminho por medo, por conformismo de onde você está. Você acaba se conformando, se manter num lugar que para você não tá bacana, mas que você já conhece, é confortável. Você já sabe onde vai dar, você já sabe que não é o que você gosta, mas que você já conhece esse mal e tá tudo certo. Então é para isso que o mentor pessoal existe. Tem os guardiões, né? Os guardiões, ele vem trazer pra gente uma expansão de consciência, que são os Exus, que eles trabalham ali pra gente acessar as nossas sombras. As nossas sombras são também essas emoções que a gente repete a todo momento com medo de viver. Às vezes medo, outros culpa, outros raiva, outros guardam muita mágoa de outras pessoas que precisam trabalhar essas sombras dentro de você. Então, os Exus estão ali para criar todo esse movimento para que você acesse essas sombras e que você se torne uma pessoa iluminada, se torne uma pessoa lúcida e uma pessoa com uma consciência, uma expansão de consciência muito maior. Que a intenção é que cada vez que a gente reencarne, a gente volte com uma consciência ainda maior, até a gente ascensionar, se tornarmos aí espíritos que já entenderam todo o processo, que já não sentem essas emoções negativas, né, que são contra a prosperidade, que é a raiva, o medo, a culpa, a dó, a mágoa. Então, todos esses sentimentos, eles nos distanciam de viver a prosperidade. E a prosperidade, as pessoas às vezes entendem que é só dinheiro, e não é só dinheiro. É você entender os seus potenciais, é você entender o seu auto-amor, é você entender o quanto você é grandioso e divino na Terra, tudo que você tem potência para fazer e fazer acontecer. Então, isso é ser próspero. É quando você tem toda essa clareza na sua cabeça e você sabe utilizar todos esses seus potenciais para viver a melhor vida nessa reencarnação. Aí vem a questão que as pessoas falam, né? Mas tudo bem, eu tenho os mentores, eu já sei que eu sou médium, eu já sei que eu também tenho Exu, mesmo que eu não trabalhe, por exemplo, dentro de um centro, mas eu não sei como me comunicar com esses guias espirituais.
E aí vem uma forma que eu sempre falo que a espiritualidade, a paranormalidade, a mediunidade a espiritualidade não, desculpa. A mediunidade e a paranormalidade são questões treináveis. É como se você fosse um aprendiz ali, que realmente você precisa treinar aquilo, como se estivesse aprendendo a andar. E que quanto mais você exercer, quanto mais você executar, você vai ficar mais aprimorado. Por isso que você ouve tantas pessoas falando, tem pessoas, tem médiums que são tão iluminados, tem médiums que eu não preciso abrir a boca. Ele já fala toda a minha vida, né? Ou então aquela cartomante, né, que eu jogo cartas com ela e eu não sei como, mas ela é tão iluminada, ela me traz ideias, ela me joga para o meu caminho, né, realmente ela entende qual é o caminho que eu quero viver, o que eu quero viver, o que é melhor para mim. Essas pessoas, na verdade, elas se dedicam ao estudo, elas se dedicam a praticar a mediunidade e elas se dedicam ao autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, conhece o que tem que ser trabalhado e mudado dentro de você, mais você ganha autoridade sobre você mesmo. E aí é onde a mágica vai acontecendo. Então, como que você mantém contato com esses guias, né? Eu sempre falo que a forma mais fácil de manter contato com os nossos guias espirituais, para quem não trabalha dentro de um centro e não é necessário trabalhar, é você desenvolver algumas posturas diferentes, ter alguns hábitos para que você limpe ali toda a energia necessária, deixe o campo todo aberto para esse contato acontecer mais claramente, porque às vezes eles estão fazendo contato com você, mas você não está conseguindo entender, porque você não tem essa consciência e essa lucidez. Às vezes, no momento, eles estão conseguindo entrar em contato com você de outras maneiras, como, por exemplo, te dando intuição. Às vezes você tem uma ideia que você fala, nossa, de onde veio isso? São seus guias espirituais te dando essa ideia. Que nem eu falei, livros, filmes, músicas, pessoas estranhas que chegam e falam com você e você fala, nossa, era isso que eu precisava saber. Cursos que você entra, vídeos no YouTube que você acessa e você fala, nossa, esse vídeo chegou para mim na hora certa, era isso que eu queria aprender. Então são seus guias que estão te guiando para esse caminho, te mostrando como que funciona a vida, como que deve ser, como que você melhora questões que você ainda não está aprimorado, não tem habilidades, mas que você pode ter. E é com isso que vai acontecendo essa comunicação. Mas você também pode promover essa comunicação e ela cada vez ser maior. Normalmente, os relaxamentos e as meditações são experiências, são exercícios que nos levam a grandes experiências. Eu tenho inúmeras experiências que vivo na meditação e no relaxamento. E são experiências assim indescritíveis que eu nunca imaginei viver. Eu já trabalhei dentro de um centro, hoje não trabalho mais, mas eu não tenho como mensurar para vocês o quanto eu cresci realizando meditações e relaxamentos e quanto acesso mais fácil eu tenho com os meus guias, experiências que eu nunca imaginei viver dentro desse ambiente, que para eles é um ambiente mais sucessível de você ter respostas. Então, como você pode fazer isso? Reserve um momento da sua vida ali todos os dias, como se fosse um banho de limpeza, que é necessário desenvolver. Coloque isso como necessário, se você quer realmente desenvolver em você uma clareza maior. Então, você reserva 20, 15 minutinhos no dia, pode ser antes de dormir, ao acordar, ou em algum momento mais tranquilo no seu dia. Coloca uma música tranquila, se conduz a um lugar, imagine você indo para uma praia, você indo para uma montanha, você indo para uma mata. Imagine um ambiente da natureza que você gosta mais, que você se sente melhor. E que esse ambiente está só você, que ali você vai encontrar os seus mentores, eles vão entrar em contato com você, eles vão conversar com você, vão te energizar, vai acontecer a limpeza áurica,
que é aquilo que eu falei, que é como se fosse um banho diário nosso, que a gente tem que ter uma limpeza dos nossos corpos, porque a gente não tem só um. Inclusive eu tenho um vídeo que falo sobre os 4 corpos, é muito interessante se você quiser aprender um pouco mais sobre como funciona. Eles limpam os nossos chakras, né? Que nós temos chakras que é o que nos o que nos mantém vivo. Na verdade, é uma ligação, são botões que a gente tem no nosso corpo, de ligações com outros corpos, inclusive corpos astrais, que nos mantém vivo aqui. Então, tudo isso tem que ser limpado, porque quando os nossos chakras são bloqueados, a gente também não fica tão aberto para receber e para ter contatos com os nossos guias espirituais, porque eles não conseguem acessar a gente. Até conseguem, mas você não consegue ouvi-los. Então, você faz essa prática de ir até um local de natureza. Quando eu falo você ir, é você imaginar, porque a energia ela não tem distância. Então, quando você acessa esses lugares mesmo à distância, você consegue tirar da natureza, usufruir da natureza, tudo aquilo que ela proporciona pra gente. Então, você fecha os seus olhos, imagine você descalço, pisando numa areia da praia, tomando banho de mar, pedindo ali que os mentores espirituais limpem a sua energia, limpe os seus 4 corpos, limpe os seus chakras, tire todas as suas preocupações, limpe os seus padrões limitantes, a sua mente, para deixar você mais tranquilo possível, para que esse contato e esse elo com ele seja cada vez mais forte. Então ali você imagina sendo limpo. Depois você vai pedir, né, para que esse amparo espiritual ele entre na sua vida de uma maneira que você possa percebê-lo mais, que você possa visualizá-lo, que você possa ouvi-lo, que você possa senti-lo mais do que você está sentindo ultimamente. É gostoso fazer isso à noite, porque quando a gente faz essa prática e a gente sugestiona no nosso exercício, olha, meu mentor, eu quero ter acesso com você, eu quero te conhecer mais, eu quero que a gente mantenha um elo maior de amizade, né? Eu quero ter ali um bate-papo com você e me recordar desse bate-papo. Tudo isso você pode falar com ele como se fosse um amigo. E com isso ali, você quando fecha os olhos, você pode até fazer sugestões como eu quero saber o melhor caminho para a minha vida, o que realmente de verdade me faz feliz, o que realmente de verdade vai me realizar na vida. E quando você conversa, mesmo que você não esteja visualizando, mas muitas pessoas me relatam que visualizam, e quanto mais você fazer, mais você vai ter acesso de visualizá-los, porque ali você pode imaginar você indo, por exemplo, para as colônias espirituais dos caboclos, para as colônias espirituais dos Exus, ou você realmente, eu quero conhecer o meu mentor pessoal, o meu anjo da guarda, aquele que me aguenta, que às vezes quer me dar umas porradas porque eu não ouço ele e não sigo o caminho que ele está ali tentando me mostrar de todas as maneiras. E aí você pode imaginar que você está indo de encontro a uma luz branca nessa praia e que essa luz ela te abraça, porque no momento certo ele vai mostrar o rosto dele, né? E também não é necessário. Quando a gente sente a energia, muitas vezes teve guias meus que eu não consegui acessar o rosto, talvez por ansiedade, algum bloqueio emocional, alguma coisa que eu estava passando ali no dia, mas que eu senti um abraço tão gostoso, uma energia de, sabe, de afeição, de amor, uma troca de amor entre os dois que não precisou falar, não precisou mostrar o rosto. A gente tem muito isso, né, de querer se apegar às coisas que não são necessárias e que vai acontecer naturalmente, sem você querer controlar, naquele momento que você menos imagina vai acontecer. Mas quando você se apega naquela luz, imaginando que é o seu mentor, pedindo para eles aconselhamento, agradecendo por todo o tempo, por toda a proteção, por todos os insights, por toda a vida que ele leva ali junto com você, de amizade, de conselhos,
de companhia, que você é grato por isso. E depois vocês me contam aqui nesse vídeo, colocam aqui na mensagem o quanto vocês vão viver de experiências bacanas, o quanto o seu dia no outro dia é maravilhoso, quanto você estará mais disposto se você fizer isso todos os dias, você está se limpando e você está se associando aos seus amigos, aqueles que realmente te querem bem e que eles sabem o melhor caminho para você. E que eles não vão te dar de bandeja aquilo que você quer, mas eles vão te preparar para isso. Eles vão te energizar, eles vão abrindo os seus caminhos, eles vão tirando da sua vida pessoas que não são bacanas, se assim você pedir, né, que eles intercedam nisso, que coloque pessoas mais verdadeiras no seu caminho, pessoas honestas, pessoas que realmente te amam. E tudo isso eles vão fazendo. Mas o processo quem tem que viver é nós, né? Nós temos que ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Eles não podem ser que nem aqueles pais protetores que querem colocar no chiqueirinho e falar, não, eu vou te proteger aqui e não vou deixar você viver, não vou deixar você cair, não vou deixar você se machucar. Não é assim. Infelizmente, eles não podem fazer isso, porque senão nós não cresceríamos, nós não evoluímos, nós não tiraríamos dali alguma lição no sentido de que não é vingança, ninguém faz isso por vingança, de propósito, nada disso. Mas é um processo que você tem que entender ali, e que eles estão com você no momento que você está triste ou que você se sente fraco, eles estão ali para te fortalecer. Olha, você consegue, você vai conseguir sair dessa, nós estamos aqui, você não está sozinho. Então é isso. Então faça essa prática, preste atenção mais na sua intuição. Ah, Fernanda, eu não sei decifrar o que é intuição do que é pensamento. A intuição ela é muito mais forte, gente. É algo que vem aqui dentro do peito. O pensamento ele só acontece na mente. E a intuição você sente, é um sentimento, sabe? De, nossa, é isso, eu tenho que fazer isso. Às vezes você acorda do nada, ou no meio do dia você tem uma grande ideia e você fala, gente, é isso. Eu tenho que fazer isso, era isso que eu tinha que fazer, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, ou, ó, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. E aí na hora você para, assim, você toma até um susto, porque parece que estão falando na sua cabeça, e realmente estão. Então presta atenção mais nos recados sutis que os nossos mentores também mandam pra gente. Que às vezes ainda não é tão claro para você, mas com seus exercícios e com a sua entrega e ele já tendo ali a sua autorização a partir de hoje, no qual você, todas as noites, você fala, olha, eu confio em você, eu confio que você está me guiando para o meu melhor caminho, então me mostre esses caminhos, me coloquem pessoas na minha vida que me ajudem nesse processo da minha evolução, e as coisas vão acontecendo magicamente. Eu até me emociono de novo, porque eu sinto eles aqui muito forte, porque eles também estão me conduzindo nessa missão de trazer essas informações nesse canal. Não é à toa que eu criei justamente para levar lucidez e uma consciência maior para as pessoas que tanto podem brilhar e que às vezes só por um empurrãozinho que está precisando ou uma informação que não tem e que vai ajudar a melhorar o processo da sua vida, e que eles estão aqui aplaudindo esse meu trabalho, que ainda eu estou engatinhando, mas eu acredito que vai crescer muito, porque o projeto que eu tenho em mente é muito grande e eles sabem disso, eles também participam e eles querem isso. Então, se fez sentido para você, eu peço a gentileza que curte esse vídeo, se inscreva no canal se você tem interesse de receber mais vídeos sobre informações de espiritualidade, de autoconhecimento. E compartilha com aquela pessoa que você também pode ajudar, que também está buscando entender um pouco mais sobre o processo da vida. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.